Boa tarde, bom dia, boa noite. O tempo, o horário que você acessar esse momento, esse depoimento, esta explanação, que seja muito excelente, muito esplêndido o tempo e o momento em que você estiver acessando. Quando vou agora falar sobre o tempo que marcou o meu pensamento. E uma manhã em Porto Alegre, um Porto Alegre que estava sombrio, eu ainda menino, vou a comprar pão. Naquele tempo, no segundo supermercado, a segunda loja do hipermercado Carrefour, que era inaugurada em Porto Alegre. Já fazia, quem sabe, alguns meses até que estava ali já inaugurado este hipermercado, que próximo estava da minha casa localizado. E eu ali, ainda muito tímido, com pensamento ainda muito escasso e recluso nas minhas introspecções, encontro, após sair do mercado, no chão, uma relíquia e uma obra marcante. Naquele tempo, tinha sido publicado, quem sabe por aqueles dias. Era uma obra, era um exemplar de Mário Quintana. Era o livro Prosa e Verso. Eu li aquele livro ainda nos meus 14 anos de idade. Me deleitei nas suas páginas e me inseri nos poemas e nos versos, nas prosas contidas ali. E assim fui construindo gramaticalmente a minha existência, o meu pensamento, minhas ideias foram florescendo, foram expandindo, foram tornando-se realidade. Agora, os tempos se passaram, os anos se foram, mas as marcas desse livro, os resultados desse livro na construção da minha intelectualidade é algo efetivo e algo que gerou legado e algo que tornou-se uma realidade presente e futura e que foi construída no passado. Eu sou meio suspeito a falar de Mário Quintana. Mário Quintana, que nasceu no início do século XIX, em 1906, e vai morrer no ano de 1994. Ele foi um dos maiores e mais expressivos poetas da literatura brasileira que o Rio Grande do Sul, os pagos de minha terra, me deram, e que reverberaram a trajetória com seus versos, longas gerações sendo explicitadas e dialogadas. Autor de poemas simples, autor de poemas acessíveis, autor que estabeleceu com o seu leitor, com o seu público, uma conversa, um diálogo. Quintana, sim, Quintana, foi um criador de versos que narram a sua própria origem, falam de amor ou tratam da própria sua criação literária. Mas não quero eu aqui me deter em apenas descrever Mário Quintana, um poeta solito do meu Rio Grande, um poeta que se estende pelos pagos do sul, um poeta que senta na Rua da Praia, um poeta que olha para a Avenida dos Andradas e ali formula a sua poesia e sua prosa e seu verso. Ele certa vez escreveu um poema, a qual até colocou por título Deixa-me seguir para o mar. Com esse poema ele assim discorreu: tenta esquecer-me, ser lembrado
é como evocar-se um fantasma. Deixa-me ser o que sou, o que sempre fui, um rio que vai fluindo. Em vão, em minhas margens cantarão as obras e as horas. Me rescamarei de estrelas como um manto real. Me bordarei de nuvens e de asas. Às vezes virão em mim as crianças banhar-se. Um espelho não guarda as coisas refletidas. E o meu destino é seguir para o mar. As imagens perdendo no caminho, deixo-me fluir, passar e cantar. Toda a tristeza dos rios é não poderem parar. Nos primeiros 3 versos desse poema que acabei de recitar, nós podemos ver que o poeta, sim, Mário Quintana, pede que o seu desejo seja respeitado. Isto é, que ele possa ser aquilo que ele é em sua existência, o que possa ir embora enquanto desejar. Logo a seguir, já nessa segunda passagem, o sujeito poético Mário identifica-se com um rio e pinta um cenário ao seu redor. As nuvens sobre si, as margens, as crianças que se divertem na água. Desejando ele então se identificar-se ainda mais com a imagem do rio. Ele agora, poeta, usa a metáfora para dizer que não pode guardar o que está em movimento. O espelho não guarda a imagem daquilo que reflete, e lembremos que o próprio rio contém o espelho de água, assim como impõe o movimento de passagem. O rio, assim como o poeta, flui. Vemos também, através da comparação do sujeito poético, a consciência da passagem do tempo. E aí eu retorno-me para um outro poema, o Poeminha do Contra, que Mário Quintana, em 4 frases, recita e escreve: todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Nesse poema, quem sabe nunca ouviu falar dos versinhos de Mário, esses versinhos. Versinhos que são jogos de palavras de passado, futuro, presente e de representar a natureza e apresentar os seus brilhos. Há tantas poesias, tantos poemas que marcam, mas não posso deixar de aqui, nesse espaço, recitar a poesia e poema Presença, aonde assim ele escreveu: é preciso que a saudade desenhe tuas linhas perfeitas, teu perfil exato, e que apenas levemente o vento das horas ponha um frêmito em teus cabelos. É preciso que a tua ausência destrescale sutilmente no ar a trevo machucado, as folhas de alecrim, desde há muito guardadas, não se sabe por quem, nalgum móvel antigo. Mas é preciso também que seja como abrir uma janela e respirar-te azul e luminosa no ar. É preciso que a saudade, para eu sentir como sinto em mim a presença misteriosa da vida, mas quando surges és tão outra e múltipla e imprevista, que nunca te pareces com o teu retrato, e eu
tenho de fechar meus olhos para te ver e contemplar. Então, essas poesias, essas marcas, esses poemas construíram o meu pensar, o meu dialogar com o tempo, o meu universo que percorre as estradas das esferas do meu pensar, do meu diálogo interno que reflete no externo. Até breve. Mário. Mário marcou. Quem Mário? Mário Quintana marcou minha existência e seus poemas perduram, deixando um legado dos pagos, percorrendo terras e territórios nessas estradas do nosso país e Brasil. Obrigado a todos.